Bom dia, pessoal. Bom, vamos começar aí mais uma semana de aulas, né? Só colocando vocês à parte do nosso cronograma da matéria, a nossa disciplina ela não está atrasada, certo? Semana passada, né, teria que ser a nossa prova, mas não aconteceu devido aí à pandemia que estamos vivendo. E essa semana eu programei de, no caso, corrigir a prova com vocês em sala de aula. Então, a gente vai começar a nossa matéria nova, certo? A nossa, a nossa matéria nova, que nós vamos falar aí sobre as propriedades mecânicas dos materiais, no caso, semana que vem, ok? A partir aí do dia 6. Então, o nosso cronograma feito no início do semestre, tá ok ainda, certo? Então vamos fazer aí uma revisão. A gente foi orientado a começar essas videoaulas fazendo uma revisão do que nós passamos aí durante o primeiro bimestre, certo? A nossa última aula eu já dei essa revisão e tirei dúvidas com relação à lista de exercício que vocês vão entregar aí na semana que vem, certo? Via a nossa plataforma aí que a gente vai estar se comunicando, que é o Google Classroom. Então, só repassando aqui mesmo, tá? As matérias que a gente viu em sala de aula. E para quem também não pôde ir na nossa última aula, certo? Fica aí a nossa revisão que foi dada aí na nossa última aula presencial. Bom, então vamos começar aí. A matéria trabalhada, né, no primeiro bimestre foi centróide de momento de inércia. A gente trabalhou em seguida tensão, certo? Vimos aí tensão normal e tensão de cisalhamento. E também, por fim, vimos deformação. Deformação normal e deformação de cisalhamento também. Bom, a bibliografia que a gente utiliza aí como base para eu poder preparar as minhas aulas, certo? E também para vocês estudarem, e além dos exercícios que a gente faz em sala de aula, é o livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais. Então vamos começar aí falando sobre centroide e momento de inércia. Bom, inicialmente aí falando especificamente de centroide, centroide no caso é o centro geométrico da minha peça, em que nós estamos trabalhando em questão. Bom, definimos o centroide aí utilizando o eixo de coordenadas cartesianas, certo? x, y. Em alguns casos, né, nós trabalhamos aí com a coordenada z também, mas de forma geral nos exercícios que a gente tem feito, a gente trabalha no plano aí, no plano, certo? No eixo, somente no eixo x e y. Então, o meu centroide ele é definido, certo, como um par cartesiano aqui, em que eu tenho minhas coordenadas em x e em y. Bom, um exemplo, certo, é a área retangular. Se eu tenho um retângulo, então o meu x vai ser a metade, certo? Ou seja, vai ser a metade da base desse triângulo, desse retângulo, e o meu centroide em y vai ser a metade da altura, certo? Então, ele vai estar localizado aí exatamente no meio da minha peça, no centro geométrico. Bom, para fazer o cálculo do centroide para áreas compostas, a gente utiliza dessa equação, né? A gente faz o somatório do x, a gente subdivide, né? Como a gente viu em sala de aula, subdivide essa peça que tem diversas formas geométricas conhecidas. A gente tem trabalhado muito, né, com o retângulo. Então eu divido aí a minha peça em vários retângulos, tanto que eu achar necessário, e eu faço o somatório do centroide daquele retângulo em questão, vezes a área daquele retângulo, dividido aí pelo somatório de todas as áreas de todos os retângulos que tem a minha peça, certo? Da mesma forma é feito com relação ao centroide no eixo Y.
certo? Acho que ficou bem claro em sala de aula, bem tranquilo, o conceito aí e o cálculo para encontrar o centroide. Bom, com relação ao momento de inércia diária, a gente trabalhou com relação aos eixos x e y também. A gente utilizou aí o cálculo do momento de inércia, a gente utilizou o teorema dos eixos paralelos, certo? Que vai nos dizer que o momento de inércia no eixo x vai ser o momento de inércia no eixo x com relação ao centroide daquela peça, mais a área, certo? Da peça e a distância em y ao quadrado. Essa distância y é a distância do centroide da peça como um todo, do centroide do meu retângulo que está sendo composto por aquela peça em questão, ok? Se esses centroides foram coincidentes, então essa distância aqui vai ser nula, certo? Vai ser zero. Então, o momento de inércia no eixo y aí, ele é calculado de forma análoga, né, ao eixo x. Porém, a gente tem que levantar aqui a questão em que a distância, certo? Quando a gente está calculando o momento de inércia no eixo y, a distância é em x. E o momento de inércia no eixo x, a distância é em y, ok? Um exemplo aqui, né, do momento de inércia com relação ao centroide, que a gente já viu que esses valores são tabelados, certo? No caso é esse ix barra e o iy barra. Esses valores aí são dados, tem uma tabela no final do livro em que tem o valor deles. Para a área retangular, ele é calculado 1 sobre 12 da base vezes a altura ao cubo, né, o momento de inércia em x, e o momento de inércia em y é 1 sobre 12, a altura vezes a base ao cubo, ok? Então, o momento de inércia é isso aí. A gente também fez bastante exercício com relação a isso, mas caso vocês tiverem dúvidas, tá? Estou à disposição aí para poder tirar a dúvida de vocês. Bom, como que a gente costuma fazer o passo a passo dos exercícios, né? Que a gente utiliza aí o centroide e o momento de inércia. Aqui eu coloquei um passo a passo completo, né? Como se a gente tivesse que calcular o momento de inércia, mas caso tiver que calcular o centroide, para aqui nesse primeiro passo. Então, a primeira coisa é localizar o centroide da viga como um todo, certo? No caso, você vai calcular o centroide desse retângulo e desse retângulo e utilizar dessas equações aqui, né, para poder calcular o centroide da peça como um todo. No segundo momento, a gente vai calcular o momento de inércia, o momento de inércia com relação ao centroide, certo? Então, eu vou calcular o momento de inércia em x e o momento de inércia em y para cada um dos meus retângulos. Em seguida, eu vou calcular o momento de inércia mesmo, utilizando aí o teorema dos eixos paralelos, certo? Que eu vou utilizar essa equação. Lembrando aí que o momento de inércia no eixo x, ele utiliza, né, a distância no eixo y, e o momento de inércia no eixo y utiliza a distância aí em x, certo? Então, esse aí é basicamente o passo a passo para a gente poder encontrar o centroide e o momento de inércia na maioria dos exercícios em que a gente vê aí no livro. Bom, o segundo tópico aí da nossa ementa que foi trabalhado foi o conceito de tensão, né? Repetindo aí, a tensão, ela é a intensidade da força que age em uma determinada área, ok? Então, para todos os tipos de tensão, é exatamente a força sobre a área. O que vai diferenciar os tipos de tensão, né, que a gente vê tensão normal e tensão de cisalhamento, é qual é a força que eu estou trabalhando e qual é essa área que está agindo, né, que a gente vê em alguns exercícios
que o cálculo dessa área aí muda. Então, a força perpendicular a gente utiliza no cálculo da tensão normal. É aquela força que está agindo aí a 90 graus, né, do plano que está a minha área, certo? Então, ela está perpendicular à minha superfície, à minha área em questão. Então, ela é dada aí por N, certo? Que é a força normal, e A, que é a área da minha seção transversal ali, em que essa força está agindo. Bom, a tensão de cisalhamento, ela utiliza aí a força paralela a essa área, certo? Então, é a força aí que está agindo no plano dessa área. Então, ela é representada pela letra V, a força de cisalhamento, e a letra A aí é a área da seção transversal em que essa força está agindo. Bom, a tensão admissível, ela é o cálculo, certo, de uma tensão segura para eu poder utilizar nos meus cálculos, né, de projetos. Ela utiliza aí o conceito de fator de segurança, que é a tensão de ruptura sobre a tensão admissível. E a gente também viu o conceito de área, certo? O cálculo da área utilizando aí a minha tensão admissível, certo? Então, geralmente os exercícios vão brincar aí com relação a encontre a força necessária para utilizar uma determinada tensão admissível em determinada área, certo? E assim por diante. Com relação ao passo a passo que nós geralmente fazemos para solucionar os exercícios aí, a gente calcula, né, as reações de apoio utilizando as equações de equilíbrio, né? Equações de equilíbrio, aquele somatório das forças e somatório dos momentos. A gente determina qual seção a gente deseja trabalhar, certo? Pensando aí num exercício clássico que a gente faz, né? Aquele de uma viga em que tem A, B e C. Aí qual seção que a gente vai querer trabalhar? AB ou BC, né? Então a gente faz uma análise de qual seria menos trabalhoso, qual seria possível de calcular as reações de apoio, etc., para eu poder realizar aí o cálculo, né, do meu exercício, que já entra aí na terceira parte, que é calcular a área de seção transversal e calcular a tensão no local desejado, certo? O cálculo da tensão, a gente também utiliza aí o cálculo das forças internas, né? A gente também utiliza aí as equações de equilíbrio. O cálculo da área, né? Vai depender do formato da barra, da viga, se for retangular, se for circular, né? Então, tem que fazer essa análise e, por fim, colocar naquela fórmula, né? Ou na fórmula de tensão normal ou na fórmula de tensão de cisalhamento e calcular a tensão aí no local. Bom, deformação é um conceito simples, né, que a gente viu. Deformação de um corpo, ela pode ser a deformação normal ou uma deformação por cisalhamento. A deformação normal, ela altera aí apenas o tamanho do meu material, certo? Então, ou ele encolhe ou ele expande. E ela é calculada, né, o tamanho dele atual depois dessa deformação, menos o tamanho dele anterior à deformação, sobre o tamanho anterior à deformação, certo? E a deformação por cisalhamento, ela altera aí a forma do corpo, né? Ela, vamos dizer que ela entorta aí o meu corpo, e ela é calculada aí através dos ângulos dessa inclinação dada por gama. Inicialmente o meu corpo estando a 90 graus, né? Vamos supor uma chapa, que é um exercício muito clássico. Essa chapa está a 90 graus, com ângulos de 90 graus entre as suas paredes, menos o ângulo que ela tem agora. Então, essa deformação de cisalhamento é dada por esse ângulo gama.
Normalmente aí os exercícios a gente precisa de utilizar de algumas técnicas geométricas, né? Para a gente utilizar, para a gente calcular o estado atual do corpo. Normalmente utilizamos aí semelhança de triângulos, lei dos senos, lei dos cossenos, o conceito, né, de triângulo retângulo, que a gente utiliza seno, cosseno, tangente, arco tangente, né, etc. A gente viu aí alguns exercícios. Então, a gente vai utilizar desses conceitos de geometria e, em seguida, utilizar a equação de deformação, certo? Sendo ela uma deformação normal, utilizamos essa equação, deformação por cisalhamento, utilizamos esta equação. Para poder finalizar e encontrar aí o valor da deformação que o exercício pede. Bom, é isso que a gente viu em sala de aula, basicamente, certo? Alguns avisos que eu gostaria de dar. Eu vou colocar novamente a lista de exercícios no Google Classroom. É aquela mesma lista de exercícios em que eu passei para vocês antes, para vocês estudarem para a prova, certo? A entrega dela vai estar finalizada aí como uma tarefa no dia 6, que é o dia da nossa próxima aula, às 11 horas, que é o horário que a nossa aula encerraria. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a respeito das propriedades mecânicas dos materiais, que é o capítulo 3 do livro do Hibbeler, certo? Então, a gente vai começar aí com a nossa nova matéria. Vai ser aí, iniciar, vou postar o vídeo para vocês no dia 6 às 8 horas. Bom, pessoal, é isso. Desejo para vocês uma boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida aí, estou à disposição, certo? Abraço a todos.